Olá pessoal, professor Diego Chavarria, e no nosso curso Como Montar uma Empresa Empreendedorismo, vamos falar agora um pouco sobre a comunicação da nova empresa. E quando falamos sobre comunicação, é importante que ao desenvolver a solução para um problema socialmente construído, você pense que você precisa se comunicar com seu cliente. E, portanto, como é que você vai se comunicar com esse cliente? Mais importante ainda, qual a imagem da empresa que você pretende passar? E como você vai fazer isso? Lembro, acima de tudo, que nós estamos falando aqui sobre o desenvolvimento de uma empresa. Estamos falando sobre o desenvolvimento de uma organização e não apenas do lançamento de um produto ou serviço. Para isso, é importante relembrar a questão do posicionamento. Lembrando a vocês que posicionamento é a definição da empresa em relação aos seus concorrentes, como a empresa deseja ser percebida pelos seus clientes. Se trata, acima de tudo, da construção de um share of mind, de um espaço na cabeça do cliente. E esse processo de posicionamento, ele é desenvolvido por meio do composto de comunicação e promoção. Portanto, acima de comunicar um produto ou serviço, é importante que ao desenvolver um novo negócio eu busque comunicar um posicionamento. E lembrando, quando estamos posicionando uma empresa, acima de tudo, nós estamos falando sobre diferenças. Afinal, o que a minha empresa tem de diferente? O que o meu produto e o meu serviço têm de diferente dos meus concorrentes? É importante comunicar, portanto, ao mercado como a minha empresa difere dos demais fornecedores. Como, afinal, a minha solução para este problema é melhor do que a dos meus concorrentes. Para falarmos de comunicação em termos empresariais, nós devemos adotar, acima de tudo, o modelo AIDA, o dito modelo AIDA. O modelo AIDA, ele traça o processo de comunicação a partir de 4 momentos: atenção, interesse, desejo e ação. É preciso captar a atenção do cliente para provocar nele o interesse sobre meus produtos e serviços, provocar depois o desejo e, por fim, a ação. Esse processo é importante principalmente porque hoje atrair a atenção de um cliente é muito difícil. O processo de atração da atenção do cliente hoje em dia ele está submerso num mar de outras possibilidades, num mar de atrações que levam ele a dispersar a atenção. Afinal, pergunto aqui, qual é a última propaganda na televisão que realmente chamou a atenção de vocês? O interessante é que é importante que a gente atraia essa atenção para depois criar interesse, criar desejo e resultar na ação do cliente. Quando nós estamos falando em termos, então, da comunicação, nós temos um composto de comunicação que é desenvolvido através de 4 diferentes atividades. A primeira delas é a propaganda. É a atividade mais comum quando nós falamos em termos de comunicação empresarial. É o processo de comunicar por meio, normalmente, de um veículo de massa,
o que eu estou trazendo para o mercado, o que eu levo para o meu cliente. Comunicar o meu produto e o meu serviço. Essa comunicação pode se dar por meio de televisão, rádio e hoje em dia muito internet. Para além da propaganda, nós temos as ações ditas de publicidade. Esta ação de publicidade, ela é normalmente uma ação de comunicação muito mais institucional, embora eventualmente fale também sobre produtos e serviços. É quando nós lemos uma informação sobre Bradesco, Petrobras ou outras grandes empresas no jornal. É parte da construção da imagem desejada pela empresa na cabeça do seu cliente, mas normalmente não está focado especificamente no processo de promover uma venda ou um produto ou um serviço em específico. Para além das atividades de propaganda e publicidade, temos também as ações de promoção de vendas. São ações focadas, são ações pontuais. Elas são pressões colocadas em mídia ou eventualmente mesmo fora de mídia e que elas são feitas por um período específico de tempo, seja ao nível do consumidor, varejista ou atacadista, como forma de buscar estimular o cliente a experimentar o produto ou aumentar o seu consumo daquele produto ou serviço. É uma ação pontual e ela é muito interessante quando nós pensamos no lançamento de um novo produto ou serviço. Por fim, nós temos as atividades de venda pessoal. Sim, a venda é um processo de comunicação. Especialmente é o momento em que a minha empresa interage com o meu consumidor de forma pessoal, individualizada. Portanto, é preciso pensar o processo de venda para além de fechar a venda, para além de colocar o produto na rua. Venda também é comunicação. Quando nós estamos falando em termos de comparação desses 4 elementos de comunicação, é importante que se coloque que eles são diferentes em termos de estratégia. Por exemplo, quando nós falamos sobre controle da mensagem, nós temos um autocontrole da mensagem na propaganda. Se pode inclusive testar a mensagem quando se constrói propaganda, mas nós nem sempre conseguimos controlar essa mensagem nas vendas pessoais e na publicidade. Sim, diversas vezes existe publicidade negativa para a minha empresa. Quando eu falo em termos também de modo de comunicação, a maior parte dessas atividades é uma função de mão única, à exceção, por exemplo, das vendas pessoais, onde eu tenho uma função de mão dupla. Hoje em dia, inclusive, é muito interessante que nós tenhamos canais para ouvir o cliente. Isso é muito importante e nós já discutimos um pouco sobre isso quando falamos sobre relacionamento. Quando nós falamos também sobre direcionamento da mensagem ao cliente, a maior parte das atividades não consegue direcionar a mensagem especificamente para um cliente. Hoje em dia nós temos ferramentas, especialmente ferramentas de internet e ferramentas eletrônicas, que podem eventualmente, num processo de promoção de vendas, direcionar a oferta ao cliente. Mas isso é normalmente parte do processo de vendas pessoais. Em termos do foco de curto prazo, de ação de curto prazo, a promoção de vendas é a atividade em especial. Conseguir alavancar, crescer uma venda pontualmente.
Normalmente, quando nós falamos em termos de propaganda e publicidade, o foco é de longo prazo. Em termos também de custo por contato, normalmente propaganda tem um custo baixo por contato. É óbvio, atividades de propaganda podem ter custo elevado. E normalmente são atividades às quais não se tem controle direto do retorno. Ou seja, às vezes se gasta em propaganda e não se tem retorno desejado. Quando nós falamos em termos de promoção de vendas e publicidade, o custo pode ser bem menor. E esse custo por contato, inclusive, pode ser menor do que o de propaganda. Hoje em dia, uma das métricas que se utiliza para o processo de comércio online é qual é o meu custo por clique, quanto me custa atrair cada cliente para o meu produto ou serviço. Hoje em dia, portanto, no comércio online, nós conseguimos ter uma métrica bem desenvolvida de qual é o custo e benefício do meu investimento. Isto nem sempre é verdade quando nós temos atividades tradicionais de propaganda, como em rádio, televisão e outras. Também é importante que nós pensemos, quando estamos falando de uma nova empresa, em qual é a estratégia, qual é a abordagem da comunicação de marketing. Nós temos, por um lado, uma estratégia que é de expansão, ou seja, uma estratégia empurrada, em que um produtor comunica ao seu revendedor que vai comunicar ao seu usuário final. Por outro lado, eu posso ter comunicações que saem do produtor direto ao usuário final e ele vai ao revendedor pedir o produto. É quando eu coloco uma propaganda na televisão, noticio a criação de um novo produto, por exemplo, um iPhone, e o meu usuário final vai até a loja desesperado querendo o produto. Chega a acampar na frente 2 ou 3 dias buscando aquele produto. É que a minha comunicação de marketing agiu sobre aquele usuário final, fazendo com que ele tivesse consciência da sua necessidade daquele produto ou serviço. Aqui vai meu oi para os fãs da Taylor Swift. Quando nós falamos em termos de propaganda, também é importante que diferenciemos os tipos de propaganda. Nós temos, por um lado, a propaganda de produto. Essa propaganda de produto ou serviço tenta criar uma demanda específica para um bem ou serviço, ou seja, está pontuada no que é um produto ou serviço, ou uma pessoa, ou um local, ou um evento, mas essencialmente algo que pode ser comercializado diretamente. Nós podemos ter também a propaganda institucional, que promove e de forma diferente da publicidade está promovendo uma empresa, uma imagem, uma pessoa, mas na construção de forma mais holística daquela imagem. Temos também a possibilidade da propaganda pioneira ou informativa, que é aquela que traz a imagem de um novo produto ou serviço, eventualmente tentando inclusive ensinar o cliente sobre as suas necessidades. Foi o caso, por exemplo, do lançamento de diversos serviços online pelos bancos nos últimos anos, ensinando os clientes como eles devem utilizar. É o caso, por exemplo, das propagandas hoje que os bancos têm colocado sobre fraudes, está ensinando seus clientes a como fugir da fraude. Por fim, nós temos a propaganda persuasiva. Coloco aqui um senão, porque sob diversos aspectos, a maior parte das propagandas buscam ser, sob diversos aspectos, persuasivas. Aqui nós estamos falando em termos dos apelos, quando uma propaganda busca ser
persuasiva, ela constrói um tipo de apelo. Existem diversos tipos de apelo que podem ser explorados na propaganda. Temos o apelo moral, o apelo sexual, o apelo emocional, o apelo do medo, o apelo humorístico e o apelo racional. Dependendo do produto, dependendo do serviço, construa um apelo que seja específico para o seu produto, que atinja em específico o seu cliente. E muito cuidado com isso. Apelos humorísticos são muito interessantes, mas cuidado em não tentar fazer piada com o que não se deve. Também lembre, culturas diferentes, humores diferentes. Da mesma forma, cuidado com os apelos morais, sexuais e mesmo os apelos em termos de medo. Há que se ter bom senso ao se construir a sua propaganda, o seu processo de propaganda. Bom, para suavizar um pouco, eu trago aqui exemplos de belos apelos humorísticos. Horta da Elite e o Quiabo Veste Praga. Hortifruti é um exemplo de uma empresa que lida muito bem com apelo humorístico e usando inclusive o conceito de paródia. Ok, pessoal, nem sempre se pode fazer com tanta beleza uma brincadeira dessas, mas ok se vocês conseguirem construir um apelo humorístico interessante. Gosto muito, acho um dos mais interessantes, especialmente na nossa sociedade. Bom, para além da escolha do apelo, nós também precisamos pensar em termos da escolha da mídia. Duas preocupações nós devemos ter quando escolhemos a mídia de publicidade, de propaganda, a mídia que nós vamos usar para nos comunicar com o cliente. Hoje em dia todos gostam, todos querem utilizar da internet, mas cuidado, apenas internet pode fazer com que a sua empresa não seja conhecida. É por isso que inclusive muitas empresas que operam na internet buscam outras mídias para se consolidar. Quando eu vou me preocupar com a escolha da mídia, eu preciso me preocupar com qual é o alcance e cobertura dessa mídia e qual é o custo que essa mídia vai ter por cada contato com o consumidor. Lembrem-se, mídias de massa têm grande contato, conseguem atingir milhões e milhões de consumidores. Mas esse processo de atingir o consumidor nem sempre deixa uma impressão duradoura nesse meu cliente. Portanto, há que se ter cuidado na escolha. Internet é muito bem visto hoje em dia porque, entre outros, tem um custo de atingimento do consumidor bastante reduzido. Se nós estamos falando em termos de investir em mídia, nós temos que também avaliar, afinal, valeu esse investimento? Temos dois testes que nós costumamos fazer. O primeiro deles é o teste de recall. Se o cliente, se o consumidor viu e se ele se lembra do comercial, se ele se lembra da propaganda, se ele se lembra da ação de comunicação. Aqui vale perguntar para o cliente: onde você ouviu falar da minha empresa? Você viu o comercial na televisão? Você viu no rádio? Você ouviu falar aonde? Testes de recall podem medir se afinal eu estou conseguindo trazer uma impressão para o meu cliente, mas também é importante medir a atitude. Afinal, essa impressão que eu causei no cliente é a que eu quero? Eu consegui chamar a atenção, eu consegui despertar o interesse e eu consegui provocar uma ação do meu cliente? Isso é muito importante para, inclusive, avaliar: será que a mensagem que eu estou levando para o meu cliente
Está correta? Aqui nós vamos concluindo rapidamente a nossa discussão sobre comunicação. Nós vamos falar daqui a pouco sobre comunicação da empresa para investidores e para outras pessoas. É um processo diferente, mas também está relacionado a esse processo de comunicação. Obrigado, pessoal, e até o próximo vídeo.